Olá, seja bem-vindo ao Doenças e Saúde Pública. E hoje vamos falar de sistemas de saúde, principalmente em locais onde se encontra algum conflito e há uma dificuldade de atuar em saúde. Bem, vamos falar um pouquinho sobre como são estruturados os sistemas de saúde e vamos dar exemplos em países como a Ucrânia atualmente, que está em conflito, e tantos outros países, mas vamos nos focar na Ucrânia. Bem, para o entendimento da saúde pública é importante começarmos do básico. O que é, afinal, saúde pública? O conceito mais tradicional, mais básico, podemos dizer que saúde pública é a aplicação do conhecimento médico e não médico, né? Com o objetivo de organizar sistemas e serviços de saúde. E muito importante aqui lembrar que a atuação da saúde pública é principalmente no processo doença e saúde, ok? Doença e saúde, e geralmente através de intervenções ou ações de prevenção das incidências de doenças nas populações através de aplicação de processos de prevenção e de ações comunitárias e governamentais. Falamos aqui de saúde pública e acabamos de dizer que a saúde pública está para organizar sistemas de saúde. Falamos aqui de saúde pública e acabamos de dizer que a atuação da saúde pública é no conceito de doenças e saúde. E o nosso tema aqui, o nosso canal diz que é doenças e saúde públicas. Esta atuação é importante frisar aqui que existe 3 níveis de atuação na saúde pública: a atuação primária, secundária e terciária. Estes níveis de atuação vamos abordar nos próximos temas, mas de forma rápida posso aqui resumir que a atuação primária, estamos a falar do primeiro contato entre um técnico de saúde e a população e o paciente através de ações, vacinação, de métodos, de conhecimentos, de educação e até médicos de primeiro contato, aqueles nossos postos de saúde. Quando falamos de Angola, por exemplo, de outros países, temos aqueles postos de saúde ou gabinetes médicos, por exemplo. E quando falamos da assistência secundária, falamos dos hospitais, onde já tem um certo conforto, onde o paciente vai, encontra um médico de especialidade ou talvez um médico clínico geral e algumas vezes um laboratório e uma equipa multidisciplinar, né, com o objetivo de atuar na saúde do paciente. E falamos da assistência terciária, falamos já dos grandes hospitais de especialidade, falamos de outros níveis cirúrgicos, entre outros. Ora bem, temos aqui o processo introdutório de assistência de saúde. E como é que isso funcionaria em um território em conflito como a Ucrânia, por exemplo? Ali a situação é um pouquinho mais difícil. Afinal de contas, a organização parte em um princípio de harmonia, de atuação local. A saúde pública atua entre a comunidade e não só organiza a comunidade, como também leva a organização nos grandes hospitais. E segundo a OMS, desde que começou esse conflito, mais de 200 unidades hospitalares foram atingidas, o que leva a uma subcarga das unidades que ainda restam. E quando falamos de subcarga, sublotação dos hospitais, das unidades de saúde, então entramos em um colapso na saúde pública. E o que está a acontecer na Ucrânia é um colapso na saúde pública. E não só um colapso na saúde pública, como também, segundo a OMS, último dado do dia 14 de março de 2022, apareceu casos de poliomielite no território europeu, concretamente na Ucrânia. E quando falamos de casos de poliomielite, devemos lembrar aqui que há mais de 5 anos que a Europa não tem um caso de poliomielite.
Algo preocupante é que através deste conflito, mais de 18 milhões de habitantes foram atingidos. E esses 18 milhões de habitantes precisam de uma assistência de saúde. Os hospitais precisam de ventilação, de oxigênio. E quando as estruturas hospitalares são atingidas, então encontramos uma dificuldade de ventilar os pacientes que estão em salas de cirurgia, oxigenoterapia. O que é importante aqui? Esta ação de organizar serviços e sistemas de saúde e esta ação de vigilância de doenças, né, conforme dissemos na definição, e a intervenção governamental, de certa forma, é debilitada em um território em conflitos. Por quê? Porque toda esta ação, a organização, está diretamente virada para a atenuação de conflitos. Esta mesma ação está totalmente virada em atenuar adventos do conflito. Vamos aqui verificar. A ação de prevenção de doenças leva métodos e conhecimentos e mecanismos numa determinada população, numa de que conflitos levam à ansiedade. E ansiedades enfraquecem o sistema imunológico. E quando nós temos o nosso sistema imunológico enfraquecido, automaticamente estamos propensos a doenças. Ora bem, os pontos finais para esta nossa abordagem. Para que haja uma determinada organização, é importante dizer o seguinte: segundo a OMS, há uma certa dificuldade de levar suplementos médicos a locais atingidos. Quando temos essa dificuldade, automaticamente sublotamos ou colapsamos o sistema de saúde. Conclusão da nossa temática: é extremamente difícil atuar em locais em conflito. Lembre-se de uma coisa: melhor do que tratar é prevenir. Vamos nos prevenir